Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Trago aqui hoje para a gente estudar OTAN e o Pacto de Varsóvia. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Não? Então vamos aprender aqui hoje, tá? Vamos lá aqui para outro slide. Então vamos lá, gente. Olha só, a OTAN, tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia, eles vão surgir ali no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Onde tanto os Estados Unidos, tá, como a União Soviética, ambos tentavam proteger os seus interesses, tá, e também se proteger de futuras invasões. Os Estados Unidos de futuras invasões do lado socialista e a União Soviética de futuras invasões do lado capitalista. Tá? Como que surge a OTAN, gente? O que acontece? Quando ali, já na fase final da Segunda Guerra, não chegou a terminar a Segunda Guerra, mas bem na fase final, tá? Existiu uma reunião chamada Conferência de Alta. Nessa reunião, os países considerados vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, eles debateram algumas questões, como, por exemplo, a criação de um novo órgão onde tentaria evitar, tá? Ele seria mediador de novos conflitos mundiais, evitar com que novos conflitos mundiais acontecessem. Esse ONU veio a ser criado e é a ONU. Tá? E também foi debatido nessa questão aí da Conferência de Alta, tá? A divisão não só do mundo, mas da Europa, tá? Em interesses socialistas e interesses capitalistas. Os interesses capitalistas aí na reunião da Conferência de Alta, elas foram garantidos, né, pelo Estados Unidos e pelo Reino Unido, tá? Quem representava os Estados Unidos na época era o presidente chamado Franklin Roosevelt, e quem representava o Reino Unido na época era o Winston Churchill, tá? Primeiro-ministro do Reino Unido. E a União Soviética, que estava lá também representada pelo Joseph Stalin, que era o presidente lá na época da União Soviética. Então, gente, como eu falei, na Conferência de Alta ficou ali decidido, né, não só a divisão da Europa, tá, mas como a divisão do mundo também. O mundo ficou aí basicamente dividido entre orientais e ocidentais. Mas nesse momento aqui nos interessa falar a Europa. Por que Europa, gente? Então, o Churchill chegou até a se referir, o primeiro-ministro do Reino Unido, que nesse momento a Europa ter, teria, né, uma linha imaginária na Europa, que ele derivou, né, ele se referiu como cortina de ferro, e essa linha, essa cortina de ferro, né, ela dividiria a Europa em Europa Oriental, tá? Que seria o que Europa Oriental? Europa socialista, dominada ali pelos interesses da União Soviética, e Europa Ocidental, que era a Europa capitalista, dominada ali pelos interesses dos Estados Unidos, tá? E é nesse contexto, gente, de divisão do mundo, de divisão da Europa, tá? Que vai surgir tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia. A OTAN, gente, ela vai surgir em abril de 1949, tá? Liderada ali pelos Estados Unidos, tá? E os países membros eram países da Europa Ocidental, exceto o Canadá e os Estados Unidos, que se situam na América do Norte, tá? Mas todos são países capitalistas. Professor, qual foi a ideia então da criação da OTAN? Proteger os territórios e os interesses dos países capitalistas de uma eventual invasão ou investida militar da União Soviética ou de algum aliado deles. Tá tranquilo? Gente, a Guerra Fria ela vai acabar em 1991, que é o ano ali que a União Soviética decreta fim às suas atividades. Tá? Então, assim, qual é o papel da OTAN hoje, gente? O que a OTAN faz? A OTAN ainda existe. Tá? O que a OTAN faz se a Guerra Fria acabou e não existe mais essa ameaça socialista de invasão ali dos países capitalistas da Europa. Tá? A OTAN hoje ela atua, gente, ali na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, tem em outras regiões de países hoje aliados dos Estados Unidos, se bobear ela também atua, tá? Ela atua no combate ao terrorismo, ela tenta combater o terrorismo dentro desses países, tá? E ela também atua, gente, no combate da proliferação de armas nucleares. Ou seja, a OTAN tenta ali intermediar ali o debate, né, desses países aí que querem se armar nuclearmente. Ela tenta também intermediar esse debate e evitar essa proliferação, tá ok? Vamos falar aqui um pouquinho do Pacto de Varsóvia? Então, gente, em resposta à OTAN, é claro que a União Soviética não ia deixar para trás, ainda mais nesse contexto de Guerra Fria, né, que os Estados Unidos fazia algo, a União Soviética respondia.
A União Soviética fazia algo, os Estados Unidos respondia. A União Soviética vai dar uma resposta à criação da OTAN, tá? E em maio de 1955 ela vai criar o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? Ele teve ali a mesma visão da criação da OTAN. Só que o Pacto de Varsóvia era liderado pela União Soviética e quem fazia parte do Pacto de Varsóvia? Países socialistas. Tá? Países socialistas que aí tinham alianças, eram próximos à União Soviética. Qual era por que eles criaram a OTAN? O mesmo esquema lá que os Estados Unidos e seus aliados pensaram, a União Soviética vai dar a resposta, que é o quê? Proteger os países socialistas de uma futura investida militar, de uma futura invasão, seja dos Estados Unidos ou seja de qualquer país lá da ala capitalista. Tá? Nesse contexto aí, gente, vai ser criada a OTAN e vai ser criado o Pacto de Varsóvia no final da Segunda Guerra Mundial e vão pegar ali essa briga durante toda a Guerra Fria, que vai ali de 1945, apesar de alguns livros e sites também considerar a partir de 1947, tá? Até 1991, que é quando a União Soviética decreta fim às suas atividades. Professor, a União Soviética decretou fim às suas atividades. O Pacto de Varsóvia ainda existe? Não, gente. Tá? O Pacto de Varsóvia ele chega ao fim, tá? Com a criação da União Soviética, até porque era ela que administrava, era ela que mandava, era ela que tinha o poder dentro do Pacto de Varsóvia. Então, a partir de 1991, o Pacto de Varsóvia também vai desaparecer, tá? E a OTAN vai ficar soberana até hoje. A OTAN existe, como eu falei, visa combater o terrorismo, né, e a proliferação de armas nucleares, a OTAN. E o Pacto de Varsóvia vai desaparecer a partir de 1991 e o que vai acabar dando também, né, o fortalecimento da OTAN dentro da Europa. Tá tranquilo? Gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham gostado do tema aí. E desejar vocês aí até o próximo vídeo. Valeu? Até a próxima aí, galera. Abração a todos aí.